Olá, boa tarde, tudo bem? Seja líder do seu filho. Veja como essa postura pode servir como acelerador na educação do seu filho. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao episódio 44 da série Mães e Pais Expert. Aqui nós discutimos dicas e sacadas de aproximação entre pais e filhos. Eu vou te mostrar a jornada para você se conectar com seu filho antes que seja tarde. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, e o tema do episódio de hoje é: seja líder do seu filho. Veja como você pode usar essa postura como acelerador na educação do seu filho, como facilitador na educação do seu filho. Eu vou fixar aqui os comentários. Olha a Vanessa entrando. Olá, Vanessa. Tô fixando aqui os comentários. Então, gente, esse é o assunto da live de hoje. Seja líder do seu filho. Vamos falar sobre a diferença de um pai não líder para um pai líder, que incentiva o filho pelo exemplo, pela inspiração, pela parceria. Vamos falar sobre os erros que os pais não líderes cometem, os erros mais comuns que às vezes a gente se pega cometendo, e vamos falar sobre dicas de como ser um pai e uma mãe líder de verdade. Alzimar. Então, gente, qual é o jeito certo de ensinar? Eu separei aqui muitas coisas legais para falar para vocês sobre essa questão de ser líder, de não ser aquele pai, aquela mãe autoritário que manda fazer, aquele pai e a mãe autoritário que obriga o filho a fazer as tarefas, as coisas, né? Não, eu vou falar para vocês como eu me relacionei com os meus filhos, sendo líder deles, né? Olha a Priscila chegando, tudo bom, Priscila? Então, qual é a melhor maneira de apontar os erros dos filhos, né? Porque um líder, um pai e uma mãe precisa corrigir, precisa educar. Qual é o jeito certo de ensinar? Como motivar? Como fazer tudo isso, certo? Vamos começar falando do jeito errado. Como a gente às vezes faz sem querer, não se dá conta e se pega fazendo do jeito errado. Eu anotei uns tópicos aqui. Qual é o jeito errado, né? Como é que um pai e uma mãe não líder age com os filhos? Esse jeito errado seria um obstáculo na educação, certo? Porque quando o pai e uma mãe não é líder e é um pai e mãe autoritário, então isso pode ser um obstáculo, pode até afastar os filhos, certo? Inibir. Então, o jeito errado de líder seria o contrário, né, do significado de líder, quando os pais exigem demais dos filhos, quando os pais são muito críticos, com uma crítica, digamos, destrutiva, né, uma crítica agressiva, uma crítica impiedosa, né, quando os pais não reconhecem o que os filhos estão fazendo, quando os pais não elogiam. Essas são as posturas de um pai não líder, certo? Quando o pai não dá espaço para a criatividade de um filho, ele não está agindo como um líder. Porque muitas vezes, como pai, como mãe, a gente tem certeza que o filho não vai fazer da maneira mais
indicada. Não vai lavar uma louça do jeito mais correto, não vai guardar alguma coisa no lugarzinho exato que tem que guardar, né? Não vai fazer. Só que a gente precisa dar espaço para a criatividade do filho, para o filho ter proatividade, para esse filho ter uma certa autonomia, para ele aprender a desenvolver isso nele, desde criança. Isso é importante. Então, o pai que fica tolhindo isso não tem uma postura de líder, né? Outra coisa, outro jeito errado, né? Não sendo líder, é não controlar as emoções, se irritar. Sabe quando o pai e a mãe falta aquela inteligência emocional? Porque em muitos momentos as coisas não vão dar certo, em muitos momentos eles não vão fazer o que a gente pede, do jeito que a gente pede. Muitos momentos eles vão agir completamente ao contrário do que a gente ensinou, do que a gente sempre explica para eles fazerem. E a gente, e o pai e a mãe, precisa controlar as emoções, né? Nós precisamos ter inteligência emocional para saber lidar com aquela, digamos assim, com aquela atitude errada do filho, ou com o jeito errado de fazer, e saber corrigir, saber ter um jeitinho especial para não ser agressivo. Então, tendo paciência, tendo inteligência emocional, a gente vai ter uma postura de um pai líder, né? A outra maneira de não ter uma postura de líder, né, fazendo do jeito errado, é não deixar os filhos seguirem as suas paixões. Então, vamos supor que a gente percebe que uma filha gosta muito de jogar handball, gosta muito de jogar... Eu falei porque eu lembrei que a Thaís e a Laura adoravam jogar handball. Nossa! E o Bruno sempre gostou de futebol, futebol de salão, futebol de campo. Tem filhos que adoram natação, tem filhos que adoram dançar, balé, tem filhos que... Então, assim, quando a gente começa a identificar alguma paixão do filho, a gente precisa fazer de tudo para incentivar isso, certo? Porque, de repente, por aí pode estar surgindo a profissão do filho, pode estar surgindo uma grande habilidade, né? E a paixão é nada mais, nada menos que a demonstração da habilidade maior da pessoa, certo? Que a pessoa demonstra facilidade em exercer aquela atividade, aquela tarefa, e faz aquilo assim sem ver o tempo passar. É realmente uma paixão, né? Então, quando o pai e uma mãe não dá vazão a isso, ele não tá tendo uma postura de líder, né? Então, não incentivar que os filhos façam e desenvolvam as paixões é uma coisa que acaba tolhindo a criatividade da criança, né? E a autoconfiança, tudo. E eu escrevi aqui: um mau líder, um pai e uma mãe são opressores, são autoritários, tornam seus filhos frustrados. Quando uma criança ela é muito sobrecarregada com não faz assim, não faz assado, não vai ali, não vai aqui, não é uma educação opressora que aquela criança recebe, né? É uma educação autoritária, é uma educação que deixa a criança oprimida, né? Então, eu vou falar agora para vocês tudo que eu separei, que eu me lembrei, que eu executei demais com os meus filhos sobre como fazer para ser um pai e uma mãe líder, um pai que inspira pelos bons exemplos, uma mãe que inspira pelos bons exemplos. Como que a gente pode fazer isso? Eu procurei no dicionário o significado da palavra líder. E eu sempre gosto de começar com o significado das palavras. Eu acho que a gente organiza as ideias, né, para entender melhor. E veja bem, o verdadeiro líder é aquele que consegue influenciar fortemente outras pessoas à ação, sem o uso de força ou medo ou autoritarismo,
tem sua base na atitude pessoal, na competência, no carisma, olha que legal, levando os demais a admirar, respeitar e defender o líder e suas ideias. Então, esse é um dos conceitos de líder, né? Um bom líder é capaz de extrair o melhor de cada indivíduo. É uma pessoa íntegra, entusiasmada, que sabe ao mesmo tempo demonstrar firmeza e motivar os colegas, no caso os filhos, né? A gente está falando de líder, não líder no trabalho, líder, nós estamos falando de pai e mãe líder, né? Então, no caso aqui, incentivando os filhos, né? E o líder que inspira, que motiva, quais as características desse líder que inspira e que motiva? As características desse líder são: ele identifica os talentos do filho, ele inspira, ele motiva, ele identifica as habilidades dos filhos e treina isso. E o treino dessas habilidades vão ter como resultado sucesso, assim. Ele vai ser muito bom naquilo que ele vai treinar. Ou tocar violão, ou jogar futebol, ou qualquer coisa que o filho for treinar, certo? Outra característica de um pai e de uma mãe líder é não enfatizar os erros, e sim os acertos. Então, quando a gente começa a perceber que o filho tem mais habilidade para uma coisa e menos para outra, a gente pode dar mais tarefas para esse filho, direcionando para aquele tipo de atividade. Por exemplo, eu percebo que meu filho gosta muito de guardar os brinquedinhos, ou ele gosta de arrumar a casa, ou ele gosta de lavar louça, ou ele gosta de tirar o lixo e levar. Tô falando assim mais no sentido de tarefas domésticas, mas assim eu percebo que o meu filho gosta de participar em casa, gosta de interagir. Então qualquer coisa que a gente identifica que esse filho gosta um pouquinho de fazer, a grande jogada é salientar isso, é enfatizar essas coisas boas. Olha o Silvio chegando. Então, o pai líder, ele enfatiza as coisas boas e as coisas ruins, ele tenta corrigir em momentos bem específicos. O que eu anotei aqui em relação a isso? Os erros e as dificuldades, o ideal é conversar sozinho com o filho, né? Não na frente das pessoas, nem dos irmãos, dos manos, dos pais, de ninguém. E nem sempre a gente faz da maneira certa, né? Muitas vezes a gente até brinca. Ah, meu filho tem mania de fazer tal coisa e dar risada. Tudo bem, é uma brincadeira, mas isso não é uma atitude de um pai líder, né? É claro que nós não somos perfeitos 100% do tempo, mas são pequenas coisinhas no dia a dia que a gente pode prestar atenção para, como é que eu vou dizer assim, valorizar, para deixar esse filho se sentir autoconfiante, para esse filho se sentir inspirado nesse pai, nessa mãe. Então são nessas pequenas coisinhas, né? E a gente pensa, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ter uma educação perfeita com meu filho? Não é, ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos, nossos filhos não são perfeitos. Mas quando a gente está falando de educação de pai e filho, quando a gente está falando de que um pai pode ter uma educação de líder com o filho, a gente está falando para um futuro, a gente está falando para uma vida toda, a gente está falando no sentido de que vai inspirar esse filho da maneira com que ele vai inspirar e educar os filhos dos próprios filhos, ele vai inspirar e educar outras pessoas no trabalho, ele vai inspirar colegas na sala de aula. Oi, Cato, tudo bem? Então, o que acontece? Os filhos
percebem quando os pais têm postura e têm atitudes de líder ou de um chefe. Não acham muito bom quando um líder fica do lado do colaborador, né? Tipo, é leal, aquele líder é leal, eu sinto assim que ele vai me defender de qualquer maneira, independente do que falem, aquele chefe vai saber que eu fiz o meu melhor, que com certeza eu fiz a coisa certa. Então um pai líder é um pai assim, sabe, que inspira confiança no liderado. Então o pai inspira confiança no filho, sabe? Então, ao invés de brincar, eu tava falando aqui das características, né? Uma das características é não identificar os erros na frente dos outros. Então, ao invés de falar brincando, ele realmente gosta de fazer tal coisa, daí todo mundo dá risada. Ao invés de fazer isso, então por que não salientar uma coisa legal que o filho fez? Nossa, hoje meu filho, ou essa semana meu filho fez tal coisa. Essa semana meu filho arrumou a cama todos os dias. Essa semana não sei o quê. Então assim, veja bem como a gente pode inverter. E são pequenas coisinhas, pequenas atitudes, pequenas frases, pequenos gestos que a gente vai habituando a fazer, que isso entra na rotina. Assim como os maus comentários depreciativos entram na rotina de uma família, os comentários positivos, altruístas também entram na rotina de uma família. Então, a minha sugestão é para que você pense quantas vezes por dia você tem uma postura de um pai líder ou não, sabe? E o meu convite aqui é que você pare para pensar o que pode mudar, o que pode deixar de fazer que está enquadrado todas aquelas características que eu falei de um pai não líder, que eu falei antes, todas aquelas coisinhas que a gente pode estar fazendo sem querer, não é por mal, mas o que daquelas características que a gente pode estar fazendo e precisa pensar em não fazer mais. Então, uma dessas características, os erros e as dificuldades, conversar sozinho com o filho, numa boa, sem julgar e sem criticar. Falar de uma maneira, uma crítica construtiva, né? Indicando como ele pode fazer para ter um resultado positivo. Como ele pode fazer de uma maneira diferente que vai fazer da maneira certa, certo? E é importante esse pai e essa mãe mostrar para o filho que ele vai receber feedback a vida inteira. É muito importante. É importante a gente saber dar um feedback de uma maneira coerente, de uma maneira correta, de uma maneira firme, contundente, sem ser agressivo, sem ridicularizar o filho na frente dos outros. Então, isso tudo a gente precisa se policiar, né? E outra característica de um pai líder, reconhece os limites pessoais. Então, existem linguagens por idades e por preferências. Cada filho é de um jeito, cada família é de um jeito, cada pai é de um jeito, cada mãe é de um jeito. Então, assim, o filho, quando a gente identifica e reconhece os limites de um filho, a gente não expõe esse filho excessivamente a determinadas situações que sabe que ele não tem desenvoltura para fazer. Porém, se é alguma coisa importante que esse filho precisa desenvolver e a gente sabe que isso vai fazer diferença para o futuro dele, como por exemplo, vou chutar aqui, ele não sabe se expressar, ele não sabe fazer uma pergunta, formular uma pergunta, né? Isso em qualquer idade, certo? Tá aprendendo a falar, é pequenininho, a gente sabe que a gente precisa ensinar o filho a se expressar, mas o que tu quer? Qual é a pergunta certa? A mãe vai te ajudar a tu pensar, a fazer a pergunta certa, sabe? Isso é uma coisa importante, só que muitas vezes, se a gente
força muito que o filho faça isso e desenvolva isso, a gente pode estar sendo inconveniente, certo? Então é muito tênue, né, a linha do bom senso quando a gente fala em educação. Por quê? Quando a gente não exige, não cobra, a gente não dá feedback negativo, a gente não ensina, a gente não apresenta uma crítica construtiva, nada de nada, a gente vai deixar aquele filho ir do jeito que a natureza quiser que ele vá. E se a gente souber, e se a gente se esforçar para dar um feedback bem pensado, né, com carinho, com respeito, a gente vai estar demonstrando para esse filho que a gente se importa com ele. Então, por exemplo, o Bruno, né, o meu filho do meio, tinha muita dificuldade de se expressar assim com outras pessoas, de ligar para algum lugar e perguntar alguma informação, por exemplo. Liga pra pizzaria e pergunta o preço, liga, faz alguma coisa assim. Nossa, ele ficava apavorado, sabe? Então, ao invés de eu forçar isso, de eu forçar essa barra com o Bruno, eu identifiquei que a Thaís gostava. A Thaís gostava de fazer esse tipo de coisa. Então, assim, ela era mais extrovertida para isso e tal. Ao mesmo tempo que o Bruno gostava de desenvolver outras tarefas que eu pedia e ele fazia numa boa, e já a Thaís não. Então, quando a gente reconhece os limites pessoais do filho, isso é uma demonstração de um pai líder, certo? Outra característica de um pai líder, que eu vou falar para vocês aqui. Sempre oferece feedback, que eu falei anteriormente, né? Que é importante o feedback para o filho saber como é que ele está agindo, como é que ele está se saindo como filho, como pessoa, como estudante, como amigo, como parceiro, né? Como executor de alguma tarefa que foi solicitada para ele. É importante a gente dar um feedback. E a gente se acostumando a dar um feedback positivo no sentido de ser construtivo, porque o feedback pode ser negativo, mas se ele for construtivo, esse feedback vai fazer muito bem para esse filho. Então, essa também é uma característica de um pai e de uma mãe líder. Outra característica é reconhecer os méritos. Sabe aquela história de dar estrelinha pro filho? Quando a gente reconhece os méritos dos filhos, a gente tá valorizando as coisas boas desse filho e a gente tá aumentando a autoestima do filho. A gente tá deixando esse filho mais seguro como pessoa, como ser humano, como parte integrante da família. Então, um pai líder e uma mãe líder que reconhece os méritos dos filhos, ele tá valorizando aquilo que o filho tem de bom, entende? E isso é uma das características. Dá pra fazer até em casa alguma coisa de tipo algum mural, dependendo da idade dos filhos, né? Algum mural, nossa, hoje tu ganhou uma estrelinha, tu fez isso muito bem, parabéns, parabéns, sabe? Então valorizar isso é uma das características de um pai e de uma mãe líder. Outra característica é saber tomar as decisões, sempre seguindo os princípios de valores, né? Os valores morais, que é a honestidade, que é a verdade, que é o senso de justiça em casa, com os manos, ou com amigos, ou com o pai, ou com... Quando a gente consegue saber tomar as decisões corretas, seguindo uma linha de raciocínio, seguindo esses princípios, a gente vai sempre agir da mesma maneira. Então, isso vai demonstrar para o filho que a gente tem um norte, que a gente segue uma linha de raciocínio, certo? Então, em casa eu sempre adotei uma linha, um código de conduta. Eu nunca falei para eles assim, eu sigo uma linha, um código de conduta assim, assim, assado. Mas eu tinha isso intrínseco na minha mente para eu poder agir com eles. E é como eu agia na minha vida. Então, assim, esses são os princípios, valores, né, que eu sempre segui.
Integridade, eu anoto para não esquecer, porque são especiais. Integridade, honestidade, empatia, compaixão, gentileza, responsabilidade, responsabilidade com o planeta, preocupação, assim, filhos preocupados com a sustentabilidade, isso é importante. E solidariedade com as pessoas, respeito, imparcialidade, não julgar, né? Não ter tanto preconceito. Então isso é uma coisa importante também, que um pai líder tem essa característica, né? Outra coisa é acreditar e estimular a inteligência coletiva, né? Fazer com que esse filho interaja com as pessoas nas situações, que desenvolva uma inteligência coletiva. Essa é uma das características de um pai líder também, né? Outra característica é saber pedir ajuda. Então, assim, um pai e uma mãe líder também precisa saber pedir ajuda, né? Quando precisa, um pai e uma mãe pode se fazer vulnerável e pedir ajuda, pedir um auxílio. Puxa, a mãe tá precisando fazer uma coisa aqui, tu pode vir aqui ajudar a mãe. Então, assim, isso é uma característica de um pai e de uma mãe líder, parceiro, né? Que tem uma parceria. O que mais que eu anotei? Ser o exemplo para seus filhos. Para seus liderados. O exemplo é uma das maiores características de um pai e de uma mãe líder. Quando a gente incentiva alguém, inspira alguém pelo exemplo, a gente não precisa falar nada. Então, assim, dentro de casa, se a gente é gentil, a gente já vai estar inspirando esse filho para ser um filho gentil. Se a gente em casa tá tendo o exemplo de ser uma pessoa alegre, a gente já vai dar o exemplo de ser um pai e uma mãe alegre, um líder alto astral, um líder que tem uma energia boa, uma frequência boa. Então, esses exemplos, eles são muito notórios, né? Na verdade, todos os atos de um pai e de uma mãe são notados pelos filhos. E porque o pai e a mãe é super-homem e super-mulher do filho. Então, assim, a gente tem isso como uma grande vantagem. A gente pode usar isso como um acelerador na educação do filho. Porque os filhos só vão identificar que o pai e a mãe não são mais super-heróis quando esses filhos se tornam adultos. Então, quando esses filhos crescem e se tornam adultos, aí eles percebem que os pais não são super-heróis. Então, até esse momento, tudo que a gente faz, os filhos observam e seguem muitos exemplos, né? Então, assim, o que a gente precisa identificar? Que ser líder, por exemplo, de dar bons exemplos para os filhos, é uma característica de um pai líder. E aqui a gente tá falando, quem é que entrou aqui? Surf Dicas. O Derek, eu acho que é o Derek, né? Pra te ter uma ideia, os meus filhos... Ó, travou pra ti. Voltou agora? Aqui não tá travando. Os meus filhos acabaram seguindo o meu exemplo de fazer esporte, de surfar. Então, assim, e nessas atividades que a gente faz, é uma boa alternativa para ensinar e para educar. Porque praticando um esporte, tu precisa exercitar muita coisa, precisa exercitar a paciência, a persistência, o comprometimento de treinar, né? Quando tu pratica um esporte, tu precisa treinar para ficar bom naquele esporte. E o treino requer disciplina, né? Força de vontade. Então, tudo isso, voltando aqui ao ponto do exemplo, né? De ser um exemplo para os filhos, para os seus liderados, é um exemplo de pai e mãe líder. Outro exemplo, está sempre a par das novidades das vidas dos filhos. No caso, conversar e ver o que estão vivendo no momento, o que eles estão vivendo no momento,
o que eles estão passando, quais as dificuldades que eles estão enfrentando. Isso é uma atitude de um pai e de uma mãe líder. Isso é uma atitude de um pai e de uma mãe comprometido com o desenvolvimento daquele filho, né? Então, assim, esse tipo de postura é uma postura que vai deixar o filho se sentindo muito, muito protegido, mas não aquela proteção que faz com que o pai super proteja a ponto de não deixar o filho resolver as coisas, que o pai vai lá e resolve pelo filho. Não. Quando o pai e a mãe estão sempre a par das vidas dos filhos, esse pai e essa mãe demonstra que ele tá ali, que ele é parceiro, que ele tá observando, que ele tá do lado, que ele tá dando apoio moral, sabe? Que ele tá à disposição se o filho precisar de uma ajuda, de um conselho, que o filho precisar perguntar alguma coisa. Por quê? Porque o pai tá participando da vida e tá sabendo o que tá acontecendo nesse momento, sabe? O filho tá em época de prova, ou o filho tá participando de algum campeonato, ou o filho tá passando por uma fase difícil, sabe? Qualquer coisa é importante a gente participar. Não é fácil, não é fácil. Todas essas questões que eu falo aqui para vocês, eu sempre friso que é simples, mas não é fácil. Eu tenho consciência que não é fácil, porém, se o pai e a mãe não identificar em algum momento que precisa mudar a postura, mudar as atitudes, para que esse filho se inspire nesse pai, para que esse pai seja um facilitador na vida do filho, essa mudança nunca vai acontecer. Então, se no momento o que o pai está vivendo com o filho, a mãe está vivendo com os filhos, não é uma relação boa de cumplicidade, de parceria dentro de casa, é sinal que algumas coisas precisam mudar nessa relação. E eu sempre falo, quando começamos a mudar, quando nós começamos a mudar, é sempre a maneira mais eficaz, é sempre a maneira mais verdadeira. Porque no momento que a gente muda, que a gente se observa como estamos lidando com esse filho, como estamos agindo com esse filho, e a gente percebe, mas eu não tô sendo tão parceira desse filho assim. E aí a gente começa a observar e começa a mudar, é natural que esse filho observe, é natural que esse filho se sinta mais amado, é natural, é automático que a reação desse filho comece a ser diferente, sabe? Então, outra característica de um pai e de uma mãe líder é estar sempre a par das novidades das vidas dos filhos, né? Conversar e ver o que estão vivendo no momento. A outra característica de um pai e de uma mãe líder é assumir suas responsabilidades de pai e de mãe. Então, assim, parece óbvio, né? Mas o óbvio, muitas vezes, precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito para os filhos também. Quando a gente educa, quando a gente ensina, né? Quando a gente vai mostrar como fazer tal coisa dentro de casa, como estudar, como acompanhar os trabalhos da escola, enfim, a gente pensa, é óbvio, né? É óbvio que o meu filho vai fazer um trabalho e vai entregar o trabalho, porque senão ele vai tirar 0. Mas nem sempre o óbvio pode ser deixado assim ao léu, né? Muitas vezes a gente precisa explicar o óbvio, a gente precisa salientar o óbvio. Então, esse item aqui, assumir as responsabilidades de pai e mãe, parece óbvio, mas precisa ser ressaltado, precisa ser salientado. Quais seriam as responsabilidades de um pai e de uma mãe? Seria estar presente, né? Presente na educação desse filho, diariamente em contato com esse filho. Porque, veja bem, se simplesmente damos comida, casa e roupa lavada, se nós damos comida, casa e roupa lavada, nós criamos esse filho, certo?
É como se estamos criando um filho. Então, só que educar não é criar. Quando nós educamos o filho, nós estamos assumindo a responsabilidade de uma educação com esse filho. Então, assumir a responsabilidade de pai e mãe e entender que precisa ter uma educação consistente, uma educação continuada, uma dedicação com essa educação, isso é uma responsabilidade de pai e mãe, isso sim. Não ser apenas um observador. Tipo assim, sabe aquela... Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Esse é o pai observador, que deixa a vida levar, né? É importante que o pai estude para melhorar. É importante que o pai e a mãe pesquisem sobre algumas dificuldades que estejam passando em casa. É importante que o pai e a mãe se dediquem para que essas tarefas e responsabilidades de pai e mãe sejam bem executadas, né? E como os filhos não nascem com manual de instrução, a gente precisa estudar, a gente precisa ler sobre os assuntos, a gente precisa se inteirar. Por exemplo, educação sexual, tem tantas coisas importantes e interessantes que os pais precisariam estudar. Qual é a idade certa, indicada pelos pesquisadores, de começar a conversar sobre educação sexual? O que falar para uma criança de 4, 5, 6 anos sobre educação sexual? Então, tudo isso são assuntos aí importantes para serem estudados. Então, essa característica aí do pai não ser só um observador e deixar o filho ir vivendo, né? Passa 1 ano, passa 10, passa 20 e o filho se criou. Não, é importante que o pai e a mãe sejam líder no sentido de participar, de estudar sobre aquela situação, sobre aquele momento que o filho está passando, qual a melhor maneira de interagir, de intervir, de orientar. Essa é a postura de um pai, de uma mãe líder, né? Ser líder não é reter informações. Por que eu tô falando isso? Porque assim, ó, um chefe muitas vezes se sente ameaçado de passar as informações, né, para os colaboradores, porque aquele colaborador, quando ficar muito esperto, ele pode acabar pegando a vaga do chefe, né? Então, o que o chefe faz? Ele fica quietinho e faz com que os subordinados ou que os colaboradores não se desenvolvam como pessoas, a inteligência daquela pessoa, porque ter colaborador inteligente é a mesma coisa que ter colaborador pensante, colaborador que questiona, colaborador que tem ideias próprias. Então isso tudo pode dar trabalho para um chefe que se sente ameaçado de ter o seu lugar roubado. Então assim, um pai e uma mãe líder não pode ter essa postura. Um pai e uma mãe líder não deve reter conhecimento, reter informação e deve dividir com os filhos essas informações, essas experiências. O que eu falo? Que deve dividir com os filhos as experiências. A postura de um líder que divide com o filho as experiências é, por exemplo, assim, ó, quando faz um curso, chega em casa, comenta com o filho sobre o curso, sabe? Quando lê um livro, comenta com o filho sobre o livro, independente da idade, porque a ideia e o raciocínio pode ser moldado de acordo com a idade de cada filho. Então a gente adapta as palavras à idade de cada filho para poder passar uma sensação que a gente está sentindo, alguma coisa que a gente aprendeu, alguma coisa que a gente vivenciou. Então isso é não reter conhecimento, né? Quando os filhos já estão maiores, daí sim, daí nem se fala. A gente chega da rua
e diz, nossa, hoje eu fiz um curso, participei de uma palestra, sabe o que falaram? Falaram isso, falaram aquilo. Muitas vezes eu conversei com os meus filhos e eles também interagiam demais. É mesmo, mãe, eu também. O professor falou tal coisa, sabe? Então, assim, é muito legal quando tem essa interação. Só que se a gente retém informação, a gente já não desenvolve esse tipo de conversa. Então, isso é uma questão de hábito, conversar, né? Quando faz um curso, quando lê um livro, quando encontra uma amiga, um amigo na rua, chega em casa e comenta, nossa, encontrei aquela amiga, sabe o que ela tá fazendo? Tá fazendo tal coisa, ela tá trabalhando em tal lugar, tá com tantos filhos, ou tá casada, separada, sabe? Traz alguma novidade da rua, interage com os filhos, sabe? Se vê uma cena bonita na rua, uma cena engraçada, uma cena curiosa, chega em casa e fala, porque muitas vezes a gente não interage com os filhos, deixa passar, passa um dia, passa 2, passa 3 e quase não conversa, não é assim? Quem aqui não se deparou muitas vezes com um dia quase inteiro sem conversar com o filho, né? Sem interagir. E aí a gente fica pensando sem falar, né? A gente fica com um pensamento, ok, mas não divide aquele pensamento com o filho e perde a oportunidade de compartilhar uma emoção, um conhecimento, né? Então essa é a questão de não reter informações. Quando um filho, um pai líder, uma mãe líder, não retém informações com o filho, esse pai e essa mãe, ele tá mostrando pro filho que ele pode agir assim também na vida dele, para depois, como adulto, e com os amigos e com as amigas, né, com os irmãos, tudo. E, por exemplo, eu anotei aqui, não podemos mudar as pessoas. Só muda quem já chegou até você determinado a mudar. Essa é uma questão quando a gente fala de uma pessoa adulta, certo? Uma pessoa adulta, não adianta a gente querer mudar e a gente querer ajudar essa pessoa, a gente querer ajudar essa pessoa a resolver alguma coisa, se ela não tá querendo ser mudada ou ajudada. Porém, quando a gente fala de filhos, quando a gente fala de crianças, ou até mesmo filhos mais velhos, a gente tem sim a obrigação de ensinar para os filhos. A gente tem a obrigação de ensinar para os filhos os princípios e valores, né? Porque os filhos, eles não vão assim, eles não vão descobrir isso sozinhos. Se a gente deixar para os filhos descobrirem isso sozinhos, eles podem não descobrir, ou eles podem não dar valor para os princípios e valores. E eu tô falando aqui, gente, de coisas básicas, que se o filho tiver essas coisas básicas, esses valores básicos na mente dele, no coração dele, como regra de vida, ele vai ter sempre um norte para poder decidir as coisas, que são os princípios e valores como integridade, como honestidade, como empatia. Nossa, empatia, né? Se colocar no lugar dos outros. Quando não convive muito na rua, se coloca no lugar da mãe, se coloca no lugar do pai, se coloca no lugar do irmão. Por quê? Porque a mãe e o pai fazem isso naturalmente com esse filho. Então, um pai e uma mãe líder, ele age como exemplo, né? Ele inspira esse filho com os próprios exemplos. Então, no momento em que um pai e uma mãe têm empatia com o filho, se coloca no lugar do filho, filho, eu sei, a mãe entende que tu tá triste, que tu tá muito chateado, que tu tá irritado, com vontade de quebrar tudo, mas isso não te dá o direito de acabar com a paz dentro de casa. Vamos supor, né, que o filho se irritou, enfim, tá fazendo fiasco, escândalo, sei lá o quê. Então, a gente já exerce aí a empatia do filho com as pessoas que estão dentro de casa. Então, assim, quando tu se irrita, grita e faz alguma coisa assim, tu tá acabando com a paz das outras pessoas que estão em casa. Então, tu precisa se colocar no lugar das outras pessoas
E mesmo tu tendo o direito de estar irritado, de estar brabo, isso não te dá o direito de tirar a paz do ambiente, das pessoas que estão aqui convivendo nesse ambiente. Então, aí tu começa a trabalhar a frustração do filho, começa a trabalhar a questão dele se colocar no lugar dele, mas acolher aquela raiva, acolher aquele sentimento, identificar por que tu tá sentindo isso, por que tu quer conversar com a mãe, quer ajuda da mãe. Então isso, essas questões são bem complexas, mas no momento em que a gente destrincha tudo isso, né, que a gente esclarece, que a gente exemplifica, tudo fica mais claro, tudo fica mais fácil de interpretar, de lidar com essas emoções, né? Então, assim, os filhos, a gente precisa ensinar os princípios e valores para os filhos. Eu estava falando da integridade, da honestidade, da empatia, da compaixão. A compaixão não tanto no sentido de compaixão de pena dos outros, pena. Não é essa compaixão, eu quero dizer a compaixão de coparticipar, sabe? De participar, ter compaixão, sabe? Gentileza, né? Gentileza, um líder é muito gentil. O líder, ele tem como gentileza, assim, uma coisa nata, né? São atitudes automáticas que saem naturalmente, são gentilezas. Um líder, uma mãe líder e um pai líder é gentil com os filhos. Automaticamente os filhos vão ser gentis com esse pai, com essa mãe. E aí a gente aciona o gatilho da reciprocidade. Outro princípio e valor é responsabilidade, né? Com as coisas, as coisas do filho, as roupinhas, os sapatos, os brinquedos, responsabilidade com a escola, com os trabalhos escolares, com responsabilidade com o horário de dormir, de acordar, responsabilidade com precisar estudar para as provas, responsabilidade de ser uma pessoa que tem um cuidado pessoal, uma higiene pessoal, ter responsabilidade com o seu corpinho, tomar um banho direitinho, ficar limpinho, cheirosinho, sabe? Os filhos, as crianças, têm sim as suas responsabilidades. Então, assim, um pai e uma mãe líder precisa explicar para os filhos quais são as responsabilidades desse filho, dentro do contexto da idade que ele está, da fase que ele está vivendo, do que ele precisa executar, do que ele precisa desenvolver, do que ele precisa, enfim. Então, assim, essa é a função de um pai e de uma mãe líder, né? E a gente precisa saber as limitações dos filhos. Por exemplo, o filho que ainda não tem idade suficiente para tomar banho sozinho, para escolher a roupa sozinho, né? Não vai saber se vai botar roupa muito quente, muito fria. Então tem tudo isso. Mas a responsabilidade nós precisamos ensinar para os filhos. E até a responsabilidade com o planeta, sabe? Ter filhos preocupados com a sustentabilidade, sabe? Então, assim, se nós pais temos essa preocupação, economizamos água, economizamos luz, procuramos fazer uma coleta seletiva de lixo, eu acho que qualquer coisinha que a gente possa, como é que eu vou dizer assim, qualquer coisinha que a gente possa ajudar o planeta, evitar, juntar um lixo, tudo é válido, tudo é exemplo, tudo é uma coisa boa para o planeta, né? Para sustentabilidade. Eu acho que a gente tem muito ainda que aprender. Eu, dentro da minha casa, eu tenho muito ainda que aprender. Eu tô sempre me policiando para economizar mais água, economizar mais luz. Aqui no Rio Grande do Sul é muito frio. Então eu ligo às vezes ar-condicionado no quente, né? Para ficar quentinha a casa. Ligo estufinha, ligo estufa. O banho é quente. Então eu penso às vezes, ai meu Deus, tô gastando luz, gastando energia.
mas tô ficando quentinha, porque eu não consigo trabalhar quando eu tô com frio. Então, assim, eu tô sempre pensando o que eu posso fazer para ter uma consciência mais autossustentável, né? Protegendo o nosso planeta. Quando um filho, uma filha percebe isso, identifica isso no pai e na mãe, esses filhos, eles acabam exercendo isso no dia a dia deles, na consciência deles, como estilo de vida deles. Eles acabam adotando isso, né? É como se fosse um estilo de vida deles mesmo. Solidariedade é um dos princípios e valores também que devemos ensinar os filhos. Respeito, imparcialidade, né? Não julgar, não ter preconceito, evitar ao máximo de julgar, evitar ao máximo de ter preconceito, né? Não fazer fofoca, não fazer comentários pejorativos a respeito dos amigos, dos próprios amigos dos pais, né? Do pai e da mãe. Porque comentários negativos pode até não estar sendo uma fofoca sobre alguém, mas um comentário negativo vai fazer com que esse filho também tenha o hábito de fazer comentários sobre as pessoas, né? E muitas vezes julgando a atitude de alguém ou tendo preconceito com alguma coisa. Isso a gente precisa se policiar demais, assim, pra gente ser uma pessoa melhor, né? E pra gente ensinar isso também para um filho. Porque esse filho, ele vai começar a sair, vai começar a conhecer amigos e amigas e vai começar a identificar que ele vai formar uma tribo dele. Ele vai formar uma galera que se identifica com o jeito que ele pensa. Então, sem querer, quando o pai e uma mãe é líder e dá bons exemplos, tem paciência para explicar, tem paciência para ensinar, tá fazendo que o filho siga um estilo de vida também da mesma maneira, coerente, saudável, positivo, sabe? Um estilo de vida de uma pessoa do bem. E automaticamente esse filho vai escolher essas amizades. Amizades positivas, amizades que valorizem coisas boas, amizades que façam dele também pessoa melhor. Então, assim, quando um pai e uma mãe é líder, de verdade, um líder que inspira pelos exemplos, ele não faz fofoca em casa, não tem preconceito, não fala mal dos outros, entende? Pelo contrário, elogia quando alguém faz alguma coisa boa, né? Isso é importante, a gente ter esse estilo de vida dentro de casa. Quando a gente tem esse estilo de vida, essa vibe, os filhos acabam entrando na onda e seguindo da mesma maneira. E eu falo porque eu sempre procurei fazer dessa maneira na minha casa com os meus filhos. E hoje os meus filhos são adultos. A Thaís tem 24 anos, o Bruno tem 21 e a Laurinha tem 19, a Caçulinha já tem 19. Nem mora mais nesse país. Então, assim, a gente tendo atitudes nesse perfil, a gente vai fazer com que os filhos também tenham esse tipo de atitude. Quando a gente tem noção que a gente precisa direcionar os filhos para esse caminho, ensinando os princípios e valores de uma maneira bem firme, a gente vai começar a ter uma tranquilidade, uma certeza que esses filhos vão estar com uma base muito sólida, para quando eles precisarem decidir coisas na vida, eles vão saber o que é certo e errado, eles vão saber qual caminho seguir, né? E a gente precisa orientar os filhos e incentivar que eles façam algumas coisas que eles talvez não queiram, porque é natural que as crianças pensem a curto prazo. Por exemplo, quando a gente incentiva que um filho faça esporte, que um filho pratique esporte, alguma atividade física assim, que ele faça uma aula de inglês, muitas vezes os filhos não vão querer.
Então é sinal que a gente precisa obrigar o filho a fazer? Não, a gente não deve obrigar, porque muitas vezes tem pais e mães que invertem as situações, né? Que se colocam assim, querem que os filhos desenvolvam um sonho do pai. Eu sempre sonhei em ser cantora, então eu vou forçar, vou botar minha filha numa aula de música, mas ela odeia tocar violão, odeia segurar violão, mas eu fico ali insistindo. Então isso não é legal, eu preciso trabalhar essa frustração em mim, não usar minha filha como válvula de escape para minha filha ser cantora e eu concretizar meu sonho por tabela. Isso é muito importante, sabe? Então as crianças não têm uma consciência de pensar a longo prazo, a gente tem. Então nós sabemos que fazer um esporte é muito saudável para o futuro deles, desenvolve o senso de disciplina, desenvolve o senso de persistência, o senso de consistência, de coletividade, de competitividade, sabe? Tudo isso desenvolve no filho. Então, assim, muitas vezes é importante que a gente insista. Só que eu volto a falar do exemplo. Quando a gente dá o exemplo com os nossos atos, os filhos ficam olhando e acabam imitando e acabam copiando, né? Agora aqui, eu separei para falar. Como reconhecer as habilidades e os talentos dos filhos? Primeiro, os pais precisam se autoconhecer e ter um grau de equilíbrio emocional muito forte, para não transpor nos filhos os seus desejos frustrados, que eu estava falando antes, né? Os pais precisam saber criticar, precisam saber valorizar os pontos positivos, precisam saber ensinar a lidar com as frustrações, com clareza de ideias, né, gente? Com clareza de ideias. Seja um facilitador na vida do seu filho. Seja um facilitador na vida do seu filho. Eu anotei aqui. Deixe o seu filho confortável na zona de desconforto dele. Esse é o papel de um pai e uma mãe líder. Quando deixa a pessoa confortável na zona de desconforto. Então, assim, ele vai ter que estudar para uma prova, ele vai ter que executar uma tarefa, alguma coisa. Então, dá o apoio moral, orienta, dá umas dicas de como estudar, sabe? Cuida de outros fatores que vão deixar ele mais tranquilo e mais seguro, né? Deixa o seu filho confortável na zona de desconforto dele. Cabe ao líder identificar as habilidades e talentos dos filhos e explorar isso. E evitar colocá-los em situações inadequadas. Então, assim, a gente não deve forçar o filho, vamos supor. Sabe aquela história de pedir para um peixe subir numa árvore? Um peixe nada lindamente, né? No mar, no rio. Mas um peixe não saberia subir numa árvore, né? Então tem tudo isso. Cada filho tem uma habilidade diferente. Cabe ao líder ter esse senso para identificar. Outro exemplo é colocar o garoto de 1,60 m para jogar basquete no meio de adultos, né? Não dá, tem um erro aí, não é o problema de autoconfiança, é um problema de erro de solicitação, né? Um erro de demanda. Então um pai líder e uma mãe líder tem que cuidar disso. O líder positivo, ele conhece as capacidades e as preferências do filho. Então, a gente deve exigir os esforços nessa área, né? Que o filho tem habilidade. E um líder positivo, ele valoriza ambientes não críticos, ambientes leves e saudáveis, né? Sim, com responsabilidade nos acertos, ok, mas de uma maneira leve e positiva, com otimismo, certo? E o líder tem a responsabilidade de levar o liderado até o objetivo que cada liderado quer. Então, cada filho pode ter também um objetivo, né? E o pai e a mãe líder é responsável por isso. Gente, eu agradeço todos que acompanharam aqui. Deixa um joinha. Eu vou deixar essa live salva. Se fez alguma diferença para você,
vai na gravação, no post, deixa um comentário, eu vou amar. E um beijo, amanhã tem outra live. Em seguidinho eu já falo qual vai ser o assunto. Obrigada. Tchau, tchau.